Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estou aqui tomando meu chimarrão e preparando a aula de vocês. Essa semana nós vamos falar de Olimpíadas. Como vocês sabem, em julho nós teremos as Olimpíadas de Tóquio, né, que deveria ter sido realizado no ano passado e vai ser realizada esse ano por causa da pandemia. Né? Vai ser realizada sem público, mas será realizada. Então, vamos falar um pouquinho da origem. Como surgiram os Jogos Olímpicos? Como vocês podem ver aí, surgiu na Grécia, em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e por isso o nome Jogos Olímpicos. Então, os cidadãos das outras cidades peregrinavam a fim de participar das competições. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olimpíada teria sido Corobeu, né? Nesses Jogos de 776 a.C. A prova foi uma prova de corrida. Só que nós temos também uma tradição mitológica, né? Antigamente na Grécia era muito usada, né? Muita coisa servia em homenagem aos deuses gregos. E as Olimpíadas foram assim, tinham uma tradição. Então os jogos foram criados pelo herói Hércules, filho de Zeus, com uma mortal. Hércules foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos, considerados impossíveis. O quinto desses trabalhos consistia em limpar os currais do rei Augeas, que continha milhares de animais e não era limpo há mais de 30 anos. Após conseguir realizar o feito, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo em Olímpia em homenagem ao seu pai Zeus. Tá? Isso aí é uma tradição. Quais foram as modalidades naquela época? Vocês não têm curiosidade? Porque não existiu o esporte como nós vemos hoje, né? Então, o que rolava nos jogos? Nós tínhamos corridas de dromos, né? E suas modalidades. Em algumas delas, os atletas deveriam correr cerca de 190 metros, vestido com uma armadura e as armas de um hóplita. Desculpem, porque né, é grego, eu não falo grego. Soldado. O hóplita era o soldado da linha de frente do combate. Né? Então eles tinham que correr 190 metros vestido de soldado e com as armaduras. Em termos de corridas, havia também as corridas de biga e de quadrigas. A primeira, bigas, é uma charrete com 2 cavalos. A quadrigas é uma charrete com 4 cavalos. Tínhamos também o pentátulo. Pentátulo, sim, era parecido com o de hoje, né? Também era interessante destacar as modalidades de luta, né? A pale, que era algo próximo da greco-romana hoje. A pigme, que é comparado ao boxe. E tínhamos o pancrácio, essa aí era mais violenta, é um vale-tudo. Né? Incluía cotovelada, joelhada, torções, cabeçada e tudo mais. Na Era Moderna, pessoal, após o fim da Hélade, vamos trocar o slide aqui para vocês. Após o fim da Hélade no mundo antigo, as Olimpíadas caíram no esquecimento durante séculos, aproximadamente 1500 anos. Outros esportes foram se desenvolvendo no interior de cada civilização, mas não havia algo que tivesse a envergadura da celebração dos Jogos de Olímpia. A restauração da prática esportiva em um festival como as antigas Olimpíadas só foi feita na década de 1890 por um aristocrata e pedagogo suíço chamado Pierre de Fred, mais conhecido como Barão de Coubertin, que é esse carinha aí que vocês estão vendo no slide. O Barão de Coubertin acreditava que a prática do esporte deveria ser estimulada na sociedade contemporânea, sobretudo entre os jovens. Além disso, era interessante que houvesse uma organização internacional de jogos esportivos que ajudassem a promover a paz entre as nações. O projeto de Coubertin previa também o resgate dos símbolos das Olimpíadas antigas, como o acendimento da chama olímpica e etc. Para que tudo fosse feito da melhor forma, a realização da primeira edição deveria ser na Grécia, como lá na Antiguidade que vocês viram no primeiro slide.
né? Então ele queria fazer algo bem simbólico mesmo. Com a ajuda de Demetrios Vikelas, Coubertin e os demais membros do Comitê Geral conseguiram organizar os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. No verão de 1896, na cidade de Atenas, capital da Grécia. Aqui vocês estão vendo o estádio Panathinaikos, tá? E na Grécia, em 1896, com aproximadamente 2.000 pessoas, que foi a abertura das Olimpíadas, a primeira Olimpíada da Era Moderna. E algumas curiosidades, pessoal. Nós temos aí que em 1908, em Londres, os atletas passaram a entrar de forma organizada na cerimônia de abertura e também foi considerada a maior Olimpíada de todos os tempos, né, a mais longa, que foi de 27 de abril a 31 de outubro. Em 1913, a bandeira olímpica é criada pelo Barão de Coubertin e ela foi usada em 1920 na Antuérpia, na Bélgica. Oscar Schall foi o cara com mais idade a ganhar uma medalha olímpica, 72 anos. E a primeira medalha brasileira foi no tiro com Guilherme Paranaense, né, que conquistou a medalha de ouro também na Antuérpia, na Bélgica. Em 1928, em Amsterdã, o fogo olímpico é usado pela primeira vez. Em 1932, Los Angeles, Estados Unidos, o hino dos países dos atletas vencedores começou a ser tocado no momento da entrega das medalhas. Nessa edição também tivemos a primeira mulher brasileira a participar de uma Olimpíada, a nadadora Maria Lenk. Em 48, Londres, as provas de natação passaram a ser realizadas em piscinas. Em 1964, em Tóquio, as Olimpíadas passaram a ser transmitidas via satélite pela televisão. Em 1976, em Montreal, o Canadá é o único país sede que não ganhou nenhuma medalha de ouro. Tá? Montreal, o Canadá, e o Canadá não conseguiu ganhar nenhuma medalha de ouro. Buenas, pessoal! Então, temos aí a Olimpíada de Tóquio esse ano. As fontes aqui embaixo, Mundo da Educação, que foi onde eu consultei, Brasil Escola, tá? E essas aí foram as fontes. Espero que tenham gostado e vamos continuar o nosso ano letivo com bastante vídeo e muita história do esporte. Valeu, galerinha! Até a próxima!